Graças e paz, queridos. Estamos dando início a mais uma transmissão online e eu agradeço a Deus por cada pessoa, cada uma das pessoas que estão assistindo ou que irão assistir essa transmissão. E eu queria pedir, antes de nós orarmos, que cada um que assistir esse vídeo, você esteja aí compartilhando e curtindo, para que aquilo que for ministrado seja multiplicado, para que aquilo que Deus está falando alcance outras pessoas. Que você possa nos ajudar a expandir e a fazer com que cresça o reino de Deus, dando apenas uma pequena curtida e compartilhando. E eu gostaria de convidar a todos os que estão me assistindo a que você neste momento orasse juntamente comigo para nós iniciarmos a ministração da palavra. Pai, no nome de Jesus nos colocamos em Tua presença, em oração, e queremos agradecer, meu Deus, ao Teu santo nome pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo privilégio, meu Deus, que nós temos de poder estar em Tua presença. Pai, obrigado, meu Deus, por este momento tão precioso que nós podemos ser ministrados pela Tua palavra, que nós temos, meu Deus, a oportunidade de aprendermos mais do Senhor, de termos as nossas vidas edificadas. Nós te pedimos, meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, Teu Espírito Santo se mova e manifeste-se de forma plena, meu Deus, em nossas vidas. Eu oro, meu Deus, por cada pessoa que está neste momento na sua casa, cada família, que o Senhor abençoe cada lar, que o Teu reino seja estabelecido, meu Deus, e se consolide em cada família. Eu oro, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo esteja ministrando ao coração de cada pessoa que assistir a esta mensagem, que o Teu Espírito Santo esteja liberando, meu Deus, o Teu poder de restauração, de cura, de libertação, de renovação. Que o Teu refrigério se manifeste na vida de cada um daqueles, meu Deus, que estão neste momento passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo, meu Deus, de aperto, que o Senhor venha abençoá-los em nome de Jesus Cristo e restaurar. Eu oro para que Teu Espírito Santo conceda, meu Deus, o entendimento, a revelação da palavra, que cada um receba, meu Deus, a palavra e a ministração de acordo com a sua necessidade, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo se mova em cada lar, na vida de cada pessoa, para fortalecê-las e para atraí-las cada vez mais para a Tua presença, para que os Teus desígnios e os Teus planos perfeitos possam, meu Deus, verdadeiramente se cumprir. Que cada pessoa, meu Deus, que ouvir esta mensagem tenha a mesma oportunidade, meu Deus, de ser abençoado, de ser edificado, de ser liberto e curado, meu Deus. Que a cada dia os nossos conhecimentos sejam, meu Deus, ampliados pela Tua verdade. Que a cada dia nós tenhamos revelação, meu Deus, mais clara da Tua palavra. Que nós possamos verdadeiramente discernir, meu Deus, os momentos e os tempos que nós estamos vivendo. Para nós estarmos vigilantes, totalmente submissos, meu Deus, ao Teu Espírito Santo. Guiados pelos Teus caminhos, meu Deus, e pelas rotas que o Senhor determina. Para nós sermos abençoados e para nós estarmos firmes e constantes em Tua presença, meu Pai, porque nada é mais importante do que estar na Sua presença, do que saber, meu Deus, que nós estamos caminhando para a nossa salvação, para a vida eterna, Pai. Agradecemos ao Senhor por este privilégio tão maravilhoso, que um dia nos alcançou, que um dia perdoou os nossos pecados e que um dia, Senhor, nos resgatou das trevas para a luz. Obrigado, meu Senhor, por este resgate, obrigado por esta remissão, Senhor. Nós adoramos ao Teu santo nome, bendizemos, reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, meu Pai. Que o Senhor é o único Deus verdadeiro, poderoso, soberano e fiel. Declaramos e reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Declaramos e reconhecemos que o Espírito Santo é o nosso Consolador, Conselheiro e Guia. E entregamos ao Senhor, meu Deus, o nosso ser, o nosso espírito, alma e corpo, para que o Senhor se apodere de forma plena, meu Deus, das nossas vidas, para que cada desígnio do Senhor sobre nós seja cumprido, se torne uma realidade, e nós possamos a cada dia crescer no conhecimento, na graça e no propósito do Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento tão precioso, tão maravilhoso. Libera anjos, meu Deus, para guardar e para proteger
e subjugar qualquer tipo de oposição, meu Deus, à Tua verdade e ao Teu propósito, Pai. E que as nossas vidas estejam guardadas pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, é que nós damos a glória, a honra, o louvor e a adoração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 13. Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O tema da ministração de hoje é Discernindo o Tempo de Batalhar, parte 2. A semana passada nós tratamos sobre a primeira parte desta palavra, deste tema, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre discernir o tempo de batalhar. E como nós entendemos, é lógico que a nossa batalha como cristãos e como filhos de Deus é uma batalha espiritual, que se manifesta geralmente em coisas físicas. E quando se fala que nós precisamos discernir o tempo que nós temos que batalhar, é simplesmente o momento que nós temos que estar atentos a tudo aquilo que se levanta em oposição, em contrariedade às nossas vidas, que pode acontecer de muitas formas, pode se manifestar de muitas maneiras, mas a realidade é que nós temos a presença de Deus, nós temos as promessas de Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, como filhos de Deus, nós podemos ter uma postura diferente da postura que nós geralmente manifestamos quando somos resistidos, quando há alguma oposição sobre as nossas vidas. Discernir o tempo que nós temos que batalhar é justamente o momento em que nós temos que decidir a nos posicionar contra tudo aquilo que vem contra nós. É o momento em que nós temos que realmente não tomar uma posição de conformismo, porque a realidade de muitas pessoas que têm promessa de Deus, que têm aliança com Deus, é que muitas estão vivendo de forma totalmente alienada do propósito real de Deus para as suas vidas. Essa, infelizmente, é uma realidade muito comum no meio do povo de Deus, é que estão vivendo fora daquilo que é o propósito real de Deus. E, infelizmente, muitas têm simplesmente se conformado com o seu estilo, entre aspas, de vida. Muitas pessoas têm se conformado com os julgos que estão impostos sobre elas, que não são o jugo de Jesus. Muitas estão cansadas dos fardos que têm carregado, que não é o fardo de Jesus, porque Jesus falou que o seu jugo era suave e o seu fardo era leve. Mas a realidade de muitas pessoas é que elas estão andando sobrecarregadas de muitos jugos e muitos fardos, simplesmente por um motivo, por não discernirem o tempo que deveriam se posicionar, se erguer, se opor àquilo que vem contra a sua própria vida. E claro que não é nós nos erguermos e nos levantarmos pela nossa própria força ou capacidade, porque nós somos filhos de Deus, nós temos aliança com Deus. Então, naturalmente, nós esperamos de Deus porque Ele é o nosso socorro. Por isso que eu disse na semana passada que as nossas lutas, as nossas batalhas, a maioria, elas têm uma origem espiritual, porque naturalmente Deus é o nosso socorro. Então significa que nele eu busco as soluções, independente de qualquer dificuldade ou contrariedade se manifestar na minha vida, ainda que não seja uma origem necessariamente espiritual maligna, ainda que seja uma coisa que se originou no âmbito natural, mas se é contrário, se vem para me prejudicar, para me abater, então naturalmente eu preciso ainda assim buscar em Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele conhece e sabe os planos, os propósitos que Ele tem determinado para nossas vidas. Então, é lógico que nós temos que buscar em Deus, porque Ele é aquele que nos socorre. É nele que nós temos a certeza de que nós sempre seremos vitoriosos, mesmo nos momentos de dificuldade. E lógico que se Deus é o nosso socorro,
Então, naturalmente, nós precisamos viver, praticar alguns critérios, naturalmente. E um dos principais para nós acessarmos o socorro de Deus nas nossas vidas e para nós podermos realmente ter a vitória diante das batalhas que se opõem a nós, é a oração. A oração é o meio mais eficaz de nós acessarmos a promessa e principalmente o poder de Deus para a destruição, para a aniquilação de qualquer tipo de oposição ou contrariedade que venha contra as nossas vidas. A oração é a nossa arma mais poderosa. E claro que quando se fala de arma, de forma específica de oração, mas naturalmente também inclui o conhecimento da palavra de Deus. Inclui também a nossa vida, o nosso alinhamento pessoal com Deus. Porque se nós enfrentamos uma batalha constante, uma batalha que é incessante, porque naturalmente, de acordo com aquilo que a Bíblia deixa claro para nós, nós só vamos realmente ter descanso de batalhas, de lutas e de oposições quando nós estivermos na eternidade. Então a realidade é que nós estamos realmente, como cristãos, como filhos de Deus, como igreja, nós estamos inseridos em um mundo que é alienado de Deus, que é afastado de Deus, de um sistema que é de forma geral, corrupto. E, naturalmente, se nós fazemos parte desse sistema, então, e temos uma postura diferente, é lógico que nós seremos resistidos. É lógico que nós teremos que enfrentar algumas contrariedades. Mas se nós entendemos, ou melhor, se nós realmente vivermos e entendermos que Deus, Ele é o nosso socorro, e que é nele que nós temos que buscar, então naturalmente nós, de uma por uma das dificuldades que se levantarem contra nossas vidas, nós iremos vencê-las, iremos exterminá-las das nossas vidas. Mas como eu disse, nós precisamos viver alguns critérios. Oração, a minha vida alinhada com Deus, a cada dia buscando me aperfeiçoar, a cada dia buscando me alinhar na minha obediência, na minha dependência de Deus, na minha submissão em ser direcionado por aquilo que Deus determina e estabelece para a minha própria vida. E lógico, claro, com conhecimento bíblico. Se nós fizermos isso, irmãos, naturalmente nós não vamos evitar que as batalhas e as contrariedades venham sobre nós, mas naturalmente nós vamos ter uma postura diferente diante de cada uma delas e com certeza iremos vencer naturalmente se nós realmente confiarmos em Deus e colocarmos Deus como sendo o nosso socorro. E quando se fala sobre batalha nas nossas vidas, isso não, de forma alguma, soa exagerado crer e entender que nós enfrentamos muitas batalhas. Porque isso é o que a Bíblia deixa bem claro quando a Bíblia descreve a história de muitos homens de Deus. Todos esses homens de Deus, eles enfrentaram batalhas. Muitas batalhas foram enfrentadas por eles. Sempre resistência, sempre oposição, sempre contrariedades. Por quê? Porque naturalmente, como Jesus Cristo deixou bem claro, se o mundo jaz do maligno, naturalmente qualquer atitude nossa, qualquer ação que nós tivermos, para colocarmos as nossas vidas alinhadas de acordo com a vontade de Deus, naturalmente nós vamos ser resistidos. E nós vemos um exemplo muito claro, isso descrito de forma muito clara na vida do próprio Jesus Cristo. Esse versículo que eu li como sendo a base desta mensagem, ele fala justamente em um momento em que Jesus Cristo, após ser batizado, ele é encaminhado pelo Espírito Santo ao deserto. E a Bíblia diz que ele passa 40 dias jejuando e consagrando-se a Deus. E é neste contexto, neste momento, que aqui o versículo 13 diz que acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo.
Algumas versões da Bíblia diz que o diabo ausentou-se de Jesus Cristo até momento oportuno. E quando a gente se aprofunda na leitura dos evangelhos que fala de forma direta sobre Jesus Cristo, nós vamos ver que após essa batalha, após esse embate de Jesus Cristo com o diabo no deserto, onde o diabo, todos nós sabemos que o diabo fez 3 tentações diretas. Observa que esse é um dos únicos momentos durante a vida de Jesus Cristo em que o diabo apresenta-se de forma direta para ele. 3 tentações, 3 ataques diretos de tentação para que Jesus Cristo cedesse às suas propostas. Após isso, mesmo que a Bíblia aqui diz que o diabo ele ausentou-se por algum tempo ou por até tempo oportuno. Mas a realidade é que após essa batalha que foi direta, houveram muitas outras investidas contra Jesus Cristo, só que de forma sutil. Observa que depois que Jesus Cristo ele vence Satanás no deserto, e a Bíblia diz que ele se ausenta por algum tempo ou por tempo oportuno, houveram muitas outras tentativas e muitas outras propostas para Jesus Cristo, só que de forma diferente, de forma muito mais sutil. O diabo não ousou mais atacar Jesus Cristo de forma direta. Simplesmente por quê? Porque Jesus Cristo, com as suas 3 respostas diante das 3 tentações, Jesus Cristo deixou muito claro para o diabo a sua posição, como alguém que tinha um propósito, como alguém que tinha convicção daquilo que queria para a sua própria vida, como alguém que realmente tinha determinado em seu coração que, mesmo diante de qualquer dificuldade que porventura viesse, ele não iria ceder às tentações e às propostas. Foi isso que Jesus Cristo deixou muito claro para o diabo quando ele o venceu. Então o diabo sabia que ele não poderia mais vencer Jesus Cristo com propostas e com ataques diretos. Mas observa que Jesus enfrentou muitas batalhas pessoais após essa batalha no deserto. Ele enfrentou muitas investidas do diabo. E todas elas vieram de forma muito sutil, de forma muito encoberta. Esse mesmo princípio, queridos, ele se aplica e acontece nas nossas vidas. A questão é que, se nós não nos atentarmos para aquilo que se levanta em contrariedade a nós, de forma muitas vezes sutil, e sutil por quê? Porque a maioria de nós já tem uma decisão formada, estabelecida sobre a vida de Deus em nós. A maioria de nós já temos uma decisão definida de que pertencemos ao Senhor e nada nos tirará da sua presença. A maioria de nós que já fomos libertos, já fomos curados, temos essa convicção. Então, naturalmente, o diabo ele utiliza a mesma estratégia que ele utilizou com Jesus. Ele atacou Jesus de forma direta, mas após ser resistido, então ele começa, nos momentos oportunos, então ele começa com ataques e com propostas muito sutis. Todas aquelas pessoas que se opuseram a Jesus Cristo, a maioria delas eram totalmente inspiradas. Por isso que aqui diz que ele se ausentou até momento oportuno. Simplesmente porque ele criou estratégias, ele criou muitas artimanhas para que Jesus Cristo pudesse ser atingido, para que Jesus Cristo pudesse enfraquecer no seu propósito. Porque esse, queridos, é uma das maiores estratégias de Satanás. É justamente nos enfraquecer no nosso propósito. Todos nós temos propósitos da parte de Deus. E claro, se nós não nos atentarmos, irmãos, para as batalhas que se levantam contra as nossas vidas, se nós não buscarmos em Deus, nunca esqueça
que a nossa busca para superar e para vencer tudo que vem contra nós, nós temos que fazer isso em Deus. Nós temos que buscar em Deus. Nós não estamos mais sozinhos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que é misericordioso, um Pai que é todo-poderoso. Nós temos a Jesus Cristo que pagou um preço de sangue pelas nossas vidas. Nós temos ao Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos direciona, que intercede por nós, que nos restaura, que nos fortalece e que nos concede autoridade. Então nenhum de nós estamos sós. Nós não temos mais que enfrentar batalhas ou ficar perdidos, sem direção, sem nenhum tipo de expectativa, sem nenhum tipo de esperança. Essa não deve ser mais a nossa realidade. Por quê? Porque simplesmente nós temos um Deus que é poderoso. E Jesus Cristo, ele teve essa postura. Mas a questão, queridos, é que Jesus Cristo, diferente de alguns de nós, mesmo que não houvesse esse ataque direto, esse ataque claro da parte de Satanás sobre ele, e manifestasse esse ataque sutil, mas a realidade é que Jesus Cristo, ele estava preparado para isso. Por isso que ele diz, você vê em alguns momentos Jesus dizendo que era necessário vigiar e orar. É por isso que ele diz que nós temos que ter uma vida de vigilância e de oração. Você vê que Jesus Cristo, ele não passou, a sua consagração de 40 dias, ele fez isso uma única vez. Significa que ele não ficava todo momento repreendendo o demônio, batalhando, não. Simplesmente porque ele tinha uma posição. Simplesmente porque ele era alguém que ele era extremamente vigilante. Observa que muitas vezes os homens tentaram enganar Jesus Cristo pela sua astúcia. Como naquele momento em que um dos fariseus, ele chega para Jesus Cristo e pergunta se era lícito, se era correto que pagasse imposto para César. Isso é um exemplo claro de uma artimanha, de uma proposta ardilosa para pegar Jesus Cristo desprevenido. E Jesus simplesmente ele dá uma resposta muito clara e muito específica. Ele diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que Jesus Cristo ele teve a capacidade de dar essa resposta? Simplesmente porque ele era alguém que ele andava em constante vigilância. Jesus Cristo ele andava completamente atento. Por quê? Porque ele sabia que aquele momento em que ele vence Satanás no deserto não era definitivo, ele sabia disso. Irmão, nós só vamos parar de receber propostas, de receber oposições contra as nossas vidas em todos os aspectos, quando a gente estiver na eternidade. Porque enquanto nós estivermos aqui nesta terra, coisas contrárias se levantarão. Como eu disse, a maioria delas com a origem espiritual, maligna, para nos resistir, para roubar, para matar. Isso é natural. E muitas delas também com origem natural. Muitas acontecem pelas nossas decisões erradas, muitas acontecem pela nossa dureza de coração, mas independente se é uma origem espiritual ou natural, a realidade é que nós com certeza enfrentaremos ainda muitas oposições e lutaremos muitas batalhas pelas nossas próprias vidas. Mas o que é determinante para a nossa postura e para nós podermos vencer qualquer tempestade, para nós ultrapassarmos qualquer tribulação, é a nossa vigilância. É nós estarmos atentos, nós não estarmos com uma postura negligente. Infelizmente, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo de confinamento, de quarentena, de isolamento, seja lá o nome que tenha, a verdade é que, como eu tenho discernido, tenho dito em algumas ocasiões que tenho podido falar,
é que a realidade é que Deus ele tem feito uma obra poderosa neste tempo. Mesmo que, como igreja, nós não possamos estar juntos cultuando, nós tenhamos que cultuar distantes uns dos outros, mas a realidade é que Deus ele está se movendo de forma poderosa para resgatar muitas vidas. Eu não sei se você acredita, mas eu tenho convicção no meu coração que o que tem acontecido é uma colheita de vidas sendo resgatadas, salvas, libertas, como nunca houve durante toda a história da igreja. Eu acredito nisso. Eu acredito que mesmo diante de todo esse mal, eu acredito que Deus ele está estabelecendo um novo mover do seu Espírito Santo, não só sobre a igreja, mas sobre toda a terra, sobre todas as nações. É isso que eu creio. Então nós não podemos nos abater porque não podemos estar juntos. Pelo contrário, agora é que nós temos que estar realmente posicionados. Ou pelo menos, a maioria de nós. Porque existe também uma outra realidade. Quando alguns estão levantando-se, quando alguns estão erguendo-se, discernindo os tempos dessa batalha, discernindo os tempos que nós estamos vivendo, a verdade é que, infelizmente, esse período de confinamento também serviu para que se manifeste aquilo que está no coração de muitas pessoas. Infelizmente, muitos corações eles têm se manifesto nesse período de confinamento. Muitas pessoas não estão mantendo a sua posição de vigilância. Muitos não estão mantendo a sua posição de busca de Deus. Pelo contrário, muitos estão sendo levados por aquilo que está sendo proposto. E o que é que está sendo proposto neste momento? Ora, naturalmente um afastamento das coisas de Deus, é lógico isso. Por quê? Porque a igreja naturalmente não tem atividades. A igreja não pode, por enquanto, estar junta, reunida. O único contato que tem é de forma virtual, online, por uma live. Infelizmente, muitas pessoas estão usufruindo desse momento com satisfação. Por quê? Porque estão isentas de qualquer tipo de compromisso. Estão isentas de qualquer tipo de responsabilidade e de qualquer tipo de cobrança. Muitas pessoas estão, aliás, algumas pessoas estão tendo esse momento como um momento agradável, quando na verdade não deveria ser. Porque esse momento deveria ser justamente o momento em que a igreja deveria estar posicionada. Agora, este é o momento de nós estarmos posicionados, discernindo o tempo que nós temos que estar batalhando. Esse é o momento da igreja se erguer. E como eu sempre digo, não só pela nossa própria vida, porque, meu irmão, a principal batalha é por nós mesmos. Porque o nosso primeiro interesse somos nós. Nós temos que batalhar por nós, temos que batalhar pela igreja que nós congregamos, a igreja, a comunidade que nós fazemos parte, e temos que batalhar pelo reino. Essa deve ser a posição da igreja, é isso que Deus espera da igreja. A realidade é que Deus ele está levantando um remanescente comprometido, um remanescente realmente aliançado, que mesmo diante das dificuldades, mas tem discernido que esse tempo e esse momento é o momento de batalhar, é o momento de estar posicionado, não é momento de desanimar, não é momento de simplesmente relaxar e deixar que as coisas aconteçam, porque esse é o problema. Diferentemente de Jesus Cristo, que manteve a sua vida cristã como um homem de Deus sempre vigilante, alguns de nós estamos totalmente entregues às contrariedades, às oposições, aquilo que vem para nos derrubar, aquilo que vem para nos destruir. Como eu sempre digo, queridos, essa é a pior realidade de uma pessoa. É quando uma pessoa ela se conforma com aquilo que está sendo estabelecido sobre a vida dela, que a prejudica, que a maltrata, que a faz sofrer,
que a enfraquece, que a abate, que em alguns casos que a adoece. Quantos cristãos, infelizmente, estão vivendo esse tipo de realidade? Estão conformados por quê? Porque não se posicionam, não conseguem discernir que o momento do abatimento, o momento da pressão, é justamente o momento que devem se erguer contra essas coisas que vêm sobre si. É isso que Deus espera de nós. Você acha que Deus ele espera que a igreja, que nós como homens e mulheres de Deus, fiquemos neste momento em que não se pode cultuar junto, não se pode estar todo mundo junto orando, não é permitido. Você acha que Deus ele vai ser conivente com isso em relação a nós como filhos de Deus, como filhos dele? Você acha que nós teremos da parte de Deus uma compreensão? Porque com certeza não teremos. Simplesmente porque a presença e o culto a Deus, ele não se restringe a 4 paredes. Ele se restringe, ou melhor, ele se determina e se define pela nossa vida, pelo estilo de vida que nós temos, de vida cristã. E muitas pessoas estão, infelizmente, relaxadas. A realidade é que algumas pessoas já vinham abatidas, já vinham arrastando-se espiritualmente falando, e mediante tudo aquilo que tem acontecido, elas agora estão simplesmente entregues. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que essa não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é que você não é que você pereça diante das batalhas contrárias que vêm sobre você. A vontade de Deus é que você se levante. A vontade de Deus é que você se posicione. A vontade de Deus é que você não sucumba diante das propostas que têm sido feitas para você, diante das artimanhas, diante das malícias que se apresentam. Porque se Jesus não fosse alguém vigilante, com certeza ele teria caído em muitas armadilhas, em muitas batalhas que o diabo proporcionou de forma muito sutil, como essa que eu dei o exemplo sobre o imposto. E ele deu uma resposta muito clara e muito simples: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tem que pagar imposto para César, paga imposto para César. E aquilo que tu tem que fazer para Deus, faz para Deus. Infelizmente, se nós não nos atentarmos como Jesus Cristo se atentou para as batalhas sutis que vieram contra ele, nós infelizmente podemos sofrer consequências desagradáveis e destrutivas. Lembre-se que eu disse a semana passada que Deus ele sempre nos alerta sobre aquilo que vem contra nossas vidas. Deus ele sempre vai nos alertar de alguma forma. Se alguém diz, mas eu não consegui discernir, eu não consegui, simplesmente porque você não está tendo comunhão com Deus. Simplesmente porque você não está vigilante. Simplesmente porque o seu discernimento, ele com certeza está entulhado aí de um monte de coisas. Você tem pensado em um monte de coisas e tem esquecido as coisas de Deus. Mas Deus, ele sempre nos alerta. Se nós realmente estamos vigilantes e atentos, buscando estar com a nossa vida alinhada em Deus. E quando eu falo de ter vida alinhada, queridos, eu não estou falando de uma vida perfeita, sem nenhum tipo de desvio para a direita ou para a esquerda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que têm o seu coração decidido. Eu estou falando de pessoas que mantêm a sua mente ligada às coisas de Deus. Eu estou falando de pessoas que realmente buscam viver na base da retidão e da justiça. Pessoas que realmente buscam viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, ainda que não sejam perfeitas, porque essa é outra justificativa que muitos usam. Mas eu não consigo ser perfeito. E Deus sabe que você e eu não conseguimos ser perfeitos. Mas o que Deus espera de nós é um posicionamento. É o nosso coração estar convicto daquilo que nós queremos e nós buscarmos isso. Nunca esqueça que nós vivemos em um processo de
santificação constante. Nunca esqueça disso, que santificação é um processo até eu chegar no nível de santidade. O que nós temos que fazer é parar de encontrar justificativas para a nossa negligência. É parar de querer justificar a nossa incompetência, a nossa falta de interesse, a nossa preguiça, a nossa má vontade em relação às coisas de Deus. Nós temos que parar de justificar isso, de colocar isso como justificativa. Estar posicionado, estar alinhado, é quando o nosso coração almeja o melhor de Deus. E quando o meu coração almeja aquilo que seja o melhor de Deus, eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de tudo. Quando o nosso coração almeja o que é o melhor de Deus, então naturalmente nós vamos ser pessoas vigilantes e vamos buscar estar atentos para as astutas ciladas que Satanás trama contra as nossas vidas. Deus ele não espera que nós soframos consequências, por isso Ele nos avisa, por isso Ele nos alerta. É por isso que muitas vezes quando você está ouvindo a palavra, por exemplo, você é tão confrontado. E sabe qual é a atitude da maioria das pessoas que são confrontadas pela palavra? Elas ficam chateadas. Algumas decidem, no caso que é uma live, elas decidem desligar, parar a live. Elas saem da live. Por quê? Porque está sendo confrontada. Se estão dentro da igreja, está sendo confrontada, ela sai da igreja. Ela vai no banheiro, ela vai beber água, ela faz alguma coisa. Simplesmente porque não se submete ao confronto. Mas sabe o que significa, na maioria das vezes, esses confrontos? Nada mais do que Deus te avisando. Nada mais do que Deus alertando para aquilo que poderá acontecer, se nós não estivermos atentos, se nós não ficarmos atentos. É por isso que, como eu disse, a Bíblia, ela está cheia de profecias, justamente para nós estarmos preparados para o que virá. Deus ele não mudou. Deus ele continua falando, ele continua alertando a igreja daquilo que poderá vir, daquilo que se levantará. Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Deus conhece aquilo que virá contra nós, como seus filhos. E se nós não estivermos atentos, como eu disse, as consequências elas podem ser destrutivas. E a gente vê, meu irmão, de acordo com o que a Bíblia nos mostra, que isso é uma realidade muito clara. Se nós não estivermos atentos para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus busca nos alertar, nós podemos sofrer consequências terríveis. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é um exemplo muito claro de alguém que foi alertado por Jesus. É um exemplo muito claro de que Deus, Ele sempre vai nos alertar sobre aquilo que virá contra as nossas vidas. É por isso que Deus espera que nós não tenhamos uma posição negligente. Jesus ele foi muito claro com Pedro. Ele falou de forma direta que Satanás tinha pedido para peneirar a vida de Pedro. Ou seja, Jesus Cristo ele discerniu o que viria contra a vida de Pedro. E você pode pensar, apóstolo, Jesus discerniu, Jesus entendeu o que viria contra Pedro, porque ele orava, porque ele era o Filho de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo, com certeza. Tudo isso aí contou para que Jesus discernisse e soubesse que Satanás iria peneirá-lo assim como peneirar os outros. Mas o que foi determinante também para que Jesus soubesse que Satanás iria peneirar a Pedro, era a forma como Pedro era. Era a forma como Pedro conduzia a sua própria vida espiritual. Era a dureza de coração de Pedro. Era lógico que, da forma como ele era, naturalmente viria contra ele um ataque direto. É lógico isso. E Jesus foi tão misericordioso que o alertou. Pedro, Satanás pediu para peneirar, para te peneirar como trigo. Jesus avisou para Pedro. Mas qual foi a atitude do apóstolo Pedro
ele não teve nenhuma atitude. Diante da exortação de Jesus de que Satanás iria peneirá-lo, Pedro não fez absolutamente nada. Ele não ficou preocupado com aquela palavra e ele reconhecia que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não é porque Pedro duvidava de Jesus, não é porque Pedro não cria no que Jesus falava, não era por isso. Simplesmente é porque ele decidiu não fazer nada. Por quê? Porque o seu coração era endurecido. Pedro era alguém que não aceitava, não submetia-se a confrontos para tratá-lo. Porque foi o que Jesus fez. E ele disse de forma muito convicta, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Ou seja, isso mostra claramente que Pedro era alguém de coração duro. Era alguém que não era de recuar. Era alguém que tinha muita convicção daquilo que ele queria. E daquilo que ele era. Jesus alerta, Jesus deixa muito claro para Pedro que o que aconteceria na vida dele. E Jesus ainda diz, depois que ele diz, não, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti, eu nunca vou te negar. E Jesus disse, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Tu não vai morrer por mim, tu vai me negar. Ou seja, Pedro sabia claramente, porque Jesus deixou isso claro, o que iria acontecer com ele. Mas o que é que ele fez para que ele vencesse essa batalha ou essa contrariedade que vinha contra ele? Não fez nada. Ou seja, ele teve uma atitude negligente. Ele simplesmente continuou vivendo a sua vida da forma que ele imaginou que era a forma correta, sem submissão, sem se atentar para aquilo que Jesus tinha falado. Infelizmente acontece da mesma forma, queridos, com a gente. Deus fala por uma palavra pregada, Deus fala quando nós lemos a Bíblia, Deus fala quando nós oramos, Deus fala pela boca de alguém que está conversando conosco. Deus, de alguma forma, Deus vai nos alertar. E se nós não estivermos vigilantes como Jesus Cristo esteve, quando por inúmeras vezes Satanás o atacou e levantou batalhas para que viesse contra eles para subjugá-lo, se nós não estivermos atentos, infelizmente nós vamos sofrer consequências destrutivas. A postura de Pedro deveria ser uma postura de alguém que, no mínimo, teria que refletir sobre o que ele tinha ouvido. A mesma coisa aconteceu com Judas, foi outro que foi avisado. Jesus deixou muito claro, alguém vai me trair. Um de vocês vai ser o traidor. E sabe, irmãos, uma coisa em relação a essa postura de Pedro e de Judas, que foram avisados de forma antecipada. Pedro e Judas foram avisados antecipadamente. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai avisar, sempre vai, através de um discernimento, de uma palavra, sempre Deus vai nos deixar conscientes daquilo que poderá vir contra nós. Se nós não conseguimos discernir e entender, infelizmente, é porque nós não estamos vigilantes, como Jesus falou que nós deveríamos estar. Nós não estamos atentos. A nossa vida espiritual é apenas mais uma atividade na nossa vida. A vida com Deus é apenas um passatempo. É apenas um compromisso a mais que eu tenho na minha vida, mas nada relevante. Mas Deus sempre vai nos avisar. Deus sempre vai nos alertar sobre aquilo que poderá vir contra nós. E ele alertou tanto Pedro quanto Judas. Como eu disse, o que eles fizeram? Nada. Eles não tiveram uma postura diferente. Eles não se preocuparam com a exortação de Jesus. A questão, queridos, quando nós não estamos atentos a isso, quando nós não discernimos o tempo que nós temos que nos erguer, que nos levantar em Deus, para superar obstáculos, para superar dificuldades, simplesmente o maior prejudicado somos nós mesmos. Essa, infelizmente, é uma realidade.
Quando eu não me levanto em oposição àquilo que vem para me destruir, para me enfraquecer, para me abater, eu vou ser o maior prejudicado. Porque, por exemplo, foi alertado que ele trairia, que ele negaria Jesus. Ele não fez nada. Ele não mudou as suas atitudes, ele não se arrependeu, ele não buscou quebrantar seu coração, ele não perguntou de novo de Jesus como é que iria acontecer, o que é que ele poderia fazer, ele não fez nada. Quem foi que se prejudicou com a negação de Pedro? Somente ele. Jesus não se prejudicou em nada quando Pedro o negou. Ele é que, infelizmente, pegou o estigma de ser aquele homem que negou Jesus. Judas Iscariotes. Quem se prejudicou pela traição de Judas? Só ele mesmo. Ah, mas a traição de Judas prejudicou Jesus. Não. Jesus não foi preso porque Judas o traiu. A prisão de Jesus Cristo não foi porque Judas o traiu. Judas não prejudicou Jesus com a sua traição. Por quê? Porque Jesus já vinha sendo procurado. Ele iria ser preso. De alguma forma Jesus iria ser preso. Então quando Judas decide trair Jesus, aconteceu uma coisa. Ele próprio foi o prejudicado. Só ele se prejudicou. Simplesmente por quê? Porque ele não deu atenção quando Jesus Cristo o alertou do que iria acontecer. A mesma coisa com Pedro. Quando nós, meu irmão, negligenciamos, quando nós não estamos posicionados diante daquilo que está se levantando contra a nossa vida, nós seremos os principais prejudicados. E é justamente isso que, às vezes, eu pessoalmente, eu não consigo entender como líder. Porque vejo na vida de algumas pessoas, de alguns cristãos, como eu disse agora há pouco, parece que as pessoas elas se acostumam com uma vida destruída. As pessoas elas se acostumam com um ambiente de discórdia, com um ambiente de contenda, de briga. Eu não entendo isso, queridos. Eu não consigo entender como as pessoas elas não têm uma postura para batalhar, para discernir o tempo que elas devem batalhar para que a sua vida melhore. Eu não entendo isso. Eu não entendo como que pais podem ver a vida dos seus filhos indo num caminho de destruição, eles não fazerem nada, eles não se posicionarem em oração, eles não buscarem, eles não batalharem. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como casais não se posicionam quando vê que seu casamento começa a discórdia, começa a intolerância, começa o desprezo, começa as contendas, as brigas. Eu não consigo entender como que as pessoas se acostumam tão fácil com ambientes destrutivos, desagradáveis e impropícios para a sua própria vida. Eu não consigo entender isso. Se nós não entendermos e discernirmos o tempo que nós temos que nos erguer e batalhar, infelizmente nós seremos os principais prejudicados. Jesus não se prejudicou com a negação de Pedro. Jesus não se prejudicou com a traição de Judas. Pedro se prejudicou e Judas se prejudicou. Eles prejudicaram-se a si mesmos. Simplesmente porque no momento que eles tinham que batalhar pela sua própria vida, eles não fizeram nada. Era a responsabilidade deles. Eles tinham que se erguer em batalha pela pressão que veio sobre eles. Porque é lógico, irmãos, como eu disse semana passada, infelizmente nós cedemos no momento de pressão, mas é esse momento que nós temos que nos erguer. É no momento que nós discernimos que as coisas não estão acontecendo da forma como deveria ser. E nós, irmãos, como filhos de Deus, nós temos como medir a forma das coisas acontecerem. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos como aferir, como medir a nossa vida em todos os aspectos. Nós temos como medir a nossa vida como pai, como mãe. Nós temos como medir a nossa vida como marido, como esposa, como filhos.
Nós temos como medir tudo, por quê? Porque está tudo na Bíblia. A Bíblia é um livro que estabelece padrões, princípios, pelo qual nós devemos viver. E se eu sei que de forma muito corriqueira, muito constante, a minha vida em alguma área não está manifestando esses padrões, então é justamente esse é o momento que eu discerno que eu preciso me levantar, que eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso me posicionar, que Deus jamais espera que nós sejamos entregues e levados por todo o vento de malignidade, levado por aquilo que é proposto para nós. O que Deus espera de nós, queridos, é que nós estejamos posicionados, discernindo, vigiando e orando. Essa deve ser a nossa postura como cristãos, como filhos de Deus. Se Pedro tivesse tido a postura correta, no momento em que Jesus Cristo o alertou de que ele iria negá-lo, ele teria buscado o arrependimento, ele teria buscado o conserto. Mas qual foi a atitude de Pedro? Ele continuou com seu coração duro. Não, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Isso é dureza de coração, irmãos. Nunca esqueça que a Bíblia diz que nós temos que ser completamente dependentes de Deus. Eu sempre tenho dito isso, meu irmão, coloca Deus nas coisas mais simples da tua vida. Coloque Deus naquilo que, por mais simples que seja. Coloque Deus. Isso não é religiosidade, meu irmão, isso é sabedoria. Busque que a realidade de Deus seja a realidade, a realidade que se manifeste na tua vida. Porque às vezes nós queremos que se estabeleça a realidade que nós queremos, e que não é a realidade de Deus para nós. É por isso que nós temos tantos erros. E às vezes, quando a gente está, depois que a confusão acontece, depois que as coisas têm resultados e consequências destrutivas, a gente fica coçando a cabeça. O que aconteceu? O que houve? Coloque Deus nas coisas mais simples da tua vida. Se permita ser direcionado por Deus. Porque quando você faz isso, eu te garanto com toda certeza e convicção que a palavra de Deus me dá. Você sempre vai discernir aquilo que vem contra você. Você sempre vai discernir as batalhas que se levantarão. Você sempre vai estar numa posição. Sempre. E eu não estou querendo dizer com isso que as coisas vão ser mil maravilhas, que tudo vai dar certo. Não. Porque a questão, queridos, é a postura que nós temos. A questão é a postura que nós vamos ter. Às vezes aquilo que para nós é determinado como vitória, para Deus não significa nada. Aquilo que às vezes nós temos como sendo tão grandioso, tão maravilhoso para Deus, significa nada. Você lembra quando Davi se propõe a construir o templo? Separa todas o melhor material, ouro, bronze, prata, tudo de melhor. Ele tinha certeza, Davi, que ele estava fazendo o que era melhor para Deus, porque ele estava dando de melhor. O que é que Deus fala para Davi? Eu nunca te mandei construir templo. Eu nunca te ordenei a que tu fizeste um templo para mim. E nós infelizmente cometemos esse tipo de engano. Por isso é que não buscamos a direção de Deus. Por isso é que não gastamos ou investimos tempo para ouvir o que Deus realmente quer para as nossas vidas. E aí nós entendemos, não, isso aqui eu sei que é de Deus, é a vontade de Deus, então eu vou lá e faço. E sabe qual é o resultado? Destrutivo. Consequências destrutivas. Simplesmente porque nós não temos paciência de esperar, de ouvir a Deus. Como eu sempre digo, é porque nós somos ludibriados, enganados pelas próprias promessas de Deus.
E por que nós somos enganados pela promessa de Deus? Deus, ele não, de forma alguma, Deus estabelece qualquer tipo de engano sobre nós. Perdão, nós somos enganados. Por quê? Porque nós cremos que é a promessa de Deus, que esse é o propósito de Deus, então nós vamos e fazemos as coisas da nossa forma, sem perguntar a forma, o jeito, a direção, a rota que Deus tinha para nós fazermos. Porque a gente entende que é a vontade de Deus. Porque nós cremos que esse é o propósito de Deus. Então a promessa de Deus acaba se tornando um engano para nós. E o que é que vai acontecer? Consequências destrutivas. Quando Judas e Pedro tinham que se erguer e se levantar pelo que estava proposto que acontecesse com eles, eles não tiveram nenhum tipo de postura. Eles simplesmente se mantiveram como estavam. Quem foi prejudicado? Eles mesmos. Como eu disse, Jesus não se prejudicou pela negação e pela traição de Pedro. Os apóstolos nenhum se prejudicaram. Eles sofreram as consequências da sua própria atitude. Jesus, ele não foi pego de forma alguma nas batalhas que Satanás propunha para ele, depois daquela batalha direta no deserto, porque ele se manteve vigilante. Ele manteve a sua vida totalmente dependente de Deus. Ele sempre buscava, a Bíblia deixa muito claro que em alguns momentos Jesus retirava-se para orar. Sabe o que é que ele fazia? A direção de Deus. Ele buscava a direção de Deus. Isso é comprovado quando ele vai já no momento de ser preso e crucificado. Ele vai para o Getsêmani. Ora, mas já não estava profetizado, já estava escrito em toda a lei que o Cristo deveria padecer. Jesus sabia que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus e que tinha que morrer. Estava escrito, mas por que ele ainda teve que buscar então no Getsêmani? Era o Messias que viria, era quem teria que morrer, mas ele buscou. Simplesmente porque Jesus Cristo, como homem, ele não queria enfrentar nenhuma batalha que não tivesse o respaldo de Deus. Ele não queria passar por nada, ou viver nada que não fosse direcionado por Deus. Estava escrito que ele deveria morrer, mas ele foi lá no Getsêmani por 3 vezes e pergunta: Pai, é possível passar de mim esse cálice? Todavia, não faz a minha vontade, sim a tua. Estava escrito que ele tinha o que iria acontecer com ele. Já estava determinado. Mas ainda assim, ele buscou a direção e a vontade perfeita de Deus para a vida dele. Nós tomamos as nossas decisões, nós trilhamos a rota que nós achamos que é a melhor, sem perguntar antes de Deus. E quando as coisas se levantam contrárias, a nossa primeira atitude é simplesmente nós desistirmos, é simplesmente nós ficarmos perdidos. Tudo por quê? Porque não discernimos o que poderia vir contra nós. Nunca esqueça, irmãos, que uma das coisas que Jesus Cristo disse que nós temos que ser é prudentes. A prudência se aplica a tudo nas nossas vidas. A nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos sociais. A prudência se aplica a tudo. As nossas palavras, tudo precisa em nós haver prudência. Por isso ele diz que nós temos que ser prudentes. E o que significa uma pessoa prudente? É simples, é uma pessoa vigilante. É uma pessoa que vigia sempre. E eu não estou falando, querido, de perfeição. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, porque isso é quase que impossível em relação a isso. Mas nós precisamos estar mais atentos. Nós precisamos estar mais ligados
aos nossos ambientes, ao que está se desenvolvendo ao nosso redor, ao contexto daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que estar mais ligados. E não tem como isso acontecer se a minha vida espiritual está quebrada. Se eu não me submeto aos alertas de Deus. Se eu não busco escutar o que Deus realmente quer falar para mim. Se a minha atitude é uma atitude como a atitude do apóstolo Pedro e de Judas, negligente. Fui alertado, fui avisado, mas entrou em um ouvido e saiu pelo outro. E as consequências desastrosas, infelizmente, aconteceram. Infelizmente, irmãos, a realidade é que um dos maiores opositores a nós sermos guiados por Deus é a nossa autossuficiência. Isso é o que mais se opõe a nós sermos guiados por Deus, é nós sermos autossuficientes. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de autossuficiência no meio do povo de Deus. Infelizmente, essa é uma realidade. Infelizmente, parte do povo de Deus se porta com autossuficiência. Eu não preciso de ouvir muito a voz de Deus, de tanta direção de Deus, e muito menos eu preciso de alguém para me orientar, muito menos eu preciso de alguém que me aconselhe. Eu não preciso disso. Autossuficiência. Mas a autossuficiência, infelizmente, é o maior opositor para nós sermos guiados por Deus. E nós temos que ser guiados por Deus. Como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos ser guiados por Deus. Porque muitas batalhas, como eu disse a semana passada, elas se levantam ao nosso redor. Muitas vêm contra nós de forma direta. E não tem como nós vencermos nenhuma delas se não formos guiados por Deus. Se não tivermos a fortaleza de Deus em nós. Se não tivermos submissão. Infelizmente, muitas pessoas não têm como maior opositor Satanás e suas armadilhas ardilosas. O opositor de muitas pessoas é a sua autossuficiência. E muitos que estão me ouvindo, você vai ouvir muito mais a Deus quando você for menos autossuficiente. Muitas pessoas que estão me ouvindo almejam mais de Deus, querem mais de Deus. Mas você vai ter isso quando você deixar de ser autossuficiente. Quando você aprender a ser guiado por Deus. Isso se caracteriza também em humildade. Todos aqueles, eu já estou terminando. Toda pessoa, todo cristão, quem busca atentar-se para a batalha, sempre terá motivos para continuar. Todos aqueles cristãos, filhos de Deus, buscam ser vigilantes, que buscam discernir o tempo em que eles precisam sair do seu comodismo e se levantar, se erguer, se atentar para as batalhas que virão contra a sua vida. Eles sempre vão ter motivo para continuar. Sempre vão ter motivo para continuar, lutar, mesmo quando tudo for contrário. Simplesmente porque atenta-se para a batalha. Mas, do mesmo jeito, quem se conforma com tudo de ruim e negativo sobre si, sem se opor, sem se levantar, sem batalhar, sempre vai ter motivo para desistir. Infelizmente. Que essa não seja a realidade de nenhum de nós que estamos ouvindo essa palavra. Que todos nós estejamos completamente atentos, discernindo o tempo, mesmo no meio das nossas fraquezas e debilidades,
mas que nós venhamos discernir o tempo em que nós temos que nos erguer, em que nós temos que batalhar, seja pela nossa própria vida, seja pela nossa própria família, seja pela nossa vida financeira, seja pelo nosso trabalho, seja por que for, mas que nós sejamos daqueles que vamos manter a nossa vigilância, discernindo os momentos em que nós temos que realmente batalhar, em que nós temos que reagir, em que nós temos que fazer alguma coisa, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Jamais uma atitude negligente, principalmente porque Deus ele nos alerta, principalmente porque Deus nos fala, como falou para Judas e para Pedro. Então, meu irmão, busque discernir os momentos em que você precisa se levantar em batalha. E aí você vai ver como, com certeza, as tuas vitórias serão muito mais constantes e muito mais numerosas do que as tuas derrotas. Faça isso e você vai ver Deus movendo-se e agindo para mudar toda a tua história. Creia nisso e se mova dessa forma. Eu queria fazer uma oração para encerrar essa mensagem. Deus, obrigado pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu amor. Pai, eu oro para que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que ouviram ou que ouvirão esta mensagem. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço que o teu Espírito Santo venha trabalhar em cada mente, em cada coração, para alinhar, meu Deus, a cada um ao teu propósito e ao teu plano perfeito. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha dar, meu Deus, o discernimento, a capacidade, meu Deus, para que cada um daqueles que possam estar abatidos, enfraquecidos, debilitados espiritualmente falando e até fisicamente, para que eles sejam totalmente restaurados, renovados, meu Deus, e fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor esteja dando, meu Deus, a todos nós a capacidade de discernir os tempos, os momentos em que nós temos, meu Deus, que batalhar. Senhor, nos ajuda a não termos uma postura negligente. Nos ajuda a não termos, Senhor, uma postura irreverente. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a nós estarmos firmados nas Tuas promessas, a nós estarmos completamente atentos à Tua palavra, à Tua voz, Senhor, para que os nossos resultados, meu Deus, eles sejam resultados de bênção. Que nós venhamos, meu Deus, a alcançar as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, Pai. Para que as Tuas bênçãos, elas permaneçam e multipliquem-se em nossas vidas, porque este é o Teu propósito, meu Deus. Pai, abençoa cada pessoa que está, meu Deus, acompanhando esta oração ou que acompanhará. Que o Teu Espírito toque em cada uma delas para renovação, restauração, para dar vida, Senhor, a essas pessoas. Que cada uma dessas pessoas se tornem homens e mulheres segundo o Teu coração. Instrumentos poderosos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Para que o Teu plano perfeito venha se manifestar em suas vidas, Pai. E para que através, meu Deus, dessa manifestação, o Teu nome seja glorificado. Obrigado, meu Deus, por este momento precioso de ministração. Obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra que foi ministrada como uma semente, ela produza frutos na vida de todos aqueles que ouviram. E esses frutos venham se multiplicar para a glória e para a honra do Teu nome. Obrigado, meu Deus. A Ti nós damos a glória, a honra, o louvor e a adoração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.